João, capítulo 16. Tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar, cuidará fazer um serviço a Deus. E isto vos farão, porque não conheceram ao Pai, nem a mim. Mas tenho-vos dito isto, a fim de que, quando chegar aquela hora, vos lembreis de que já vô-lo tinha dito. Eu não vos disse isto desde o princípio, porque estava convosco. E agora vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta, para onde vais? Antes, porque isto vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vô-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo-á de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso vos disse que há de receber do que é meu e vô-lo-á de anunciar. Um pouco, e não me vereis, e outra vez um pouco, e ver-me-eis, porquanto vou para o Pai. Então alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros, que é isso que nos diz? Um pouco, e não me vereis, e outra vez um pouco, e ver-me-eis, e porquanto vou para o Pai? Diziam, pois, que quer dizer isto? Um pouco? Não sabemos o que diz. Conheceu, pois, Jesus, que o queriam interrogar, e disse-lhes: Indagais entre vós acerca disso que disse, um pouco, e não me vereis, e outra vez um pouco, e ver-me-eis? Na verdade vos digo, que vós chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. E vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora. Mas depois de ter dado à luz à criança, já não se lembra da aflição, pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. Assim também vós agora, na verdade, tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vô-la tirará. E naquele dia nada me perguntareis. Na verdade vos digo, que tudo quanto pedirdes a meu Pai, em meu nome, ele vô-lo-á de dar. Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi, e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra.
Disse-vos isto por parábolas. Chega, porém, a hora em que não vos falarei mais por parábolas, mas abertamente vos falarei acerca do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que eu rogarei por vós ao Pai, pois o mesmo Pai vos ama, visto como vós me amastes e crestes que saí de Deus. Saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Disseram-lhe os seus discípulos: Eis que agora falas abertamente e não dizes parábola alguma. Agora sabemos que sabes tudo e não precisas de que alguém te interrogue. Por isso cremos que saíste de Deus. Respondeu-lhes Jesus: Credes agora? Eis que chega a hora, e já se aproxima, em que vós sereis dispersos cada um para a sua parte, e me deixareis sós. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. João, capítulo 16. Neste capítulo, mais um passo é dado na revelação desta graça. O Espírito Santo é considerado como estando já neste mundo. O Senhor declara que expôs já toda a sua doutrina relativamente à sua partida, aos sofrimentos dos seus discípulos no mundo, como ocupando aqui o seu lugar, a alegria deles, como estando numa relação com ele igual àquela que ele tivera neste mundo com o Pai, ao seu conhecimento de que ele estava no Pai, eles no Senhor e o Senhor neles. Enfim, a tudo que se relacionava com o dom do Espírito Santo, a fim de os preparar para o que viesse a suceder, quando ele estivesse longe, de maneira que eles se não escandalizassem, porque seriam expulsos das sinagogas, e aquele que os matasse julgaria prestar serviço a Deus. Este seria o estado de cegueira daqueles que, permanecendo nas suas antigas doutrinas como uma forma, e rejeitando a luz, não se serviriam da forma da verdade, pela qual acreditavam a carne como ortodoxa, senão para resistirem à luz que, segundo o Espírito, julgaria a carne. E faziam-no porque não conheciam nem o Pai nem o Filho, Jesus. É uma verdade nova que põe à prova a alma e a fé. A verdade antiga, geralmente recebida e pela qual uma congregação de indivíduos se distingue daqueles que os rodeiam, pode ser um tema de orgulho para a carne, mesmo ali onde a verdade se encontra, como era o caso dos judeus. Mas a verdade nova é, na sua origem, uma questão de fé. Não há ali o apoio de uma congregação para acreditar, mas apenas a cruz, a hostilidade e o isolamento. E eles pensavam prestar um serviço a Deus. Não conheciam nem o Pai nem o Filho. A natureza ocupa-se daquilo que perde. A fé olha para o futuro, aonde Deus nos conduz. Precioso pensamento. A natureza atuava nos discípulos. Eles amavam a Jesus, sofriam por causa da sua partida, e isso compreende-se bem. Mas a fé não se deteria ali. Se os discípulos tinham apreendido a glória necessária da pessoa de Jesus, que não podia nunca vir a faltar, se o seu afeto animado pela fé se tivesse ocupado de Jesus e não deles próprios, teriam perguntado: Aonde vais tu?
No entanto, Jesus, que pensava neles, assegura-lhes que, para eles, seria um ganho se o perdessem. Gloriosos frutos dos caminhos de Deus. O ganho deles consistiria nisso. O Consolador estaria neste mundo com eles e neles. Aqui, note-se, Jesus não fala do Pai. Trata-se do Consolador neste mundo, que moraria com os discípulos em lugar de Jesus, para manter o testemunho do seu amor e das suas relações com eles. Jesus ia-se embora porque, se ele não fosse, o Consolador não viria em seu lugar. Quando o Consolador tivesse vindo, agiria pela demonstração da verdade concernente ao mundo, que tinha rejeitado Cristo e que perseguia os seus discípulos, e atuaria em bênção nos próprios discípulos. A respeito do mundo, o Consolador tinha apenas um assunto como testemunho para demonstrar o pecado do mundo. Este não tinha crido em Jesus, no Filho de Deus. Sem dúvida, havia entre os homens pecado de toda espécie e, para dizer a verdade, nada mais do que o pecado. E esse pecado merecia condenação. É pela obra da conversão que Deus demonstra à alma a existência desse pecado. Mas a rejeição de Jesus punha o mundo inteiro sob uma condenação comum. Cada qual responderá, sem dúvida, pelos seus pecados, e o Espírito Santo faz-nos sentir os nossos pecados. Mas, como sistema responsável perante Deus, o mundo tinha rejeitado o Filho de Deus. Era o fundamento sobre o qual Deus agia agora para com o mundo. Era o que manifestava o coração do homem. Essa rejeição, da qual a presença do Espírito Santo é a prova, era uma demonstração de que Deus, sendo plenamente manifestado em amor, tal como ele é, o homem não queria recebê-lo. Deus tinha vindo, não lhes imputando seus pecados, mas o homem não queria nada dele. Não era a presença de Jesus, o próprio Filho de Deus manifestado na sua glória, perante a qual o homem deve temer e tremer, embora não possa escapar-lhe, que o homem odiava, mas sim o que estava moralmente na sua natureza, no seu caráter todo o testemunho para levar o homem a Deus era inútil. Quanto mais o testemunho era claro, tanto mais dele se desviavam, tanto mais se lhe opunham. A demonstração do pecado do mundo estava, pois, em que ele tinha rejeitado Cristo. Terrível testemunho. Deus, manifestado em bondade, atrai sobre si o ódio, apenas porque ele é perfeito e perfeitamente bom. Tal é o homem. O testemunho do Espírito Santo ao mundo, como o de Deus a Caim, fora: onde está o meu filho? Não era que o homem fosse culpado, mas estava perdido. A árvore era má. Note-se, o homem é julgado por aquilo que tem feito, e está perdido por aquilo que ele é. Ora, isto levava Deus a algo que era muito diferente, à demonstração da justiça. Cristo ia para seu Pai, e o mundo não o veria mais. Era o resultado da sua rejeição. Justiça humana não havia. O pecado do homem estava demonstrado na rejeição de Cristo. A cruz era, sem dúvida, o julgamento executado contra o pecado e, nesse sentido, justiça seria feita. Mas, neste mundo, o que tinha sido visto era o único justo, condenado pelos homens e abandonado de Deus. Isto, certamente, não era a manifestação da justiça. Era uma separação final e judiciária entre o homem e Deus. Ver os capítulos 11, 12 e 31. Se Jesus tivesse sido libertado quando foi condenado pelos homens,
e tivesse sido feito rei de Israel, não teria tido como consequência o fato de ele ter glorificado plenamente a Deus. Mas, tendo glorificado a Deus, seu Pai, Jesus ia tomar lugar à sua direita, à direita da majestade nos céus, e ser ele mesmo glorificado em Deus e assentar-se no trono de seu Pai. Colocá-lo lá era justiça divina. Ver capítulos 13, 31 a 32 e 17, 1, 4 a 5. Esta mesma justiça privava para sempre o mundo de Jesus tal como ele é. O homem não o veria mais. A justiça em favor dos homens encontrava-se em Cristo, à direita de Deus. Mas em julgamento quanto a este mundo, julgamento sem esperança e para sempre, porque tinha rejeitado o Cristo. Vemos em seguida que Satanás tinha sido demonstrado príncipe deste mundo, levando-o inteiramente a revoltar-se contra o Senhor Jesus. Para cumprir os desígnios de Deus em graça, Jesus não opõe resistência. Dá-se a si próprio até a morte. Aquele que tinha o império da morte comprometeu-se até ao fim. No seu desejo de perder o homem, de o arruinar totalmente, teve de arriscar tudo. No seu comprometimento contra o príncipe da vida, ele pôde associar a si mesmo um mundo inteiro para levar a cabo esse intento. Judeus e gentios, sacerdotes e povo, governador, soldados e súditos. O mundo estava ali, conduzido pelo seu príncipe para esse dia solene. Para Satanás, tudo dependia dessa jornada, e o mundo estava com ele. Mas Jesus ressuscitou, subiu para seu Pai e enviou-nos o Espírito Santo. Ficou, porém, demonstrado provirem de Satanás todos os motivos que governam o mundo e o poder pelo qual ele tem os homens cativos. Mas Satanás já está julgado. O poder do Espírito Santo disso é testemunho e supera todo o poder do maligno. O mundo não está ainda julgado, quer dizer, o julgamento ainda não foi executado. Essa execução terá lugar de outra maneira. Mas, moralmente, o seu príncipe já está julgado. Todos os motivos deste mundo, religiosos e irreligiosos, o levaram à rejeição de Cristo, colocando-se assim sob o poder de Satanás. Foi nesse caráter que Satanás foi julgado, porque ele conduziu o mundo contra aquele que, pela presença do Espírito Santo, demonstrou ser o Filho de Deus. Tudo isso se efetuara pela presença sobre a terra do Espírito Santo, enviado por Jesus. A sua própria presença era a demonstração das três coisas assinaladas nos versos 8 a 11, porque, se o Espírito Santo estava neste mundo, era porque o mundo tinha rejeitado o Filho de Deus. A justiça era evidenciada pela presença de Jesus à direita de Deus, e a prova desse fato era a vinda do Espírito Santo, assim como pelo fato de que o mundo não mais o veria. Ora, o mundo, que tinha rejeitado a Jesus, não era julgado abertamente, mas sim Satanás, que tinha levado esse mundo à rejeição do Filho de Deus. A presença do Espírito Santo testemunhava que Jesus tinha destruído o império da morte, que aquele que detinha esse império já estava julgado, que ele se tinha mostrado inimigo daquele que o Pai tinha reconhecido, que o seu poder era anulado e que a vitória era do segundo Adão, depois de ter todo o poder de Satanás ter sido empregado contra a fraqueza humana daquele que a esse poder se submetia em amor. Mas Satanás, príncipe deste mundo,
era julgado. A presença do Espírito Santo seria, pois, a demonstração não dos direitos de Cristo como Messias, por muito reais que fossem, mas dessas verdades a respeito do homem e do mundo no qual Israel, tendo rejeitado as promessas, estava agora perdido, embora Deus conservasse a nação para si próprio. Mas o Espírito Santo devia fazer ainda outra coisa, além de demonstrar ao mundo o estado em que se encontrava. Realizaria uma grande e maravilhosa obra nos discípulos. Ele os conduziria em toda a verdade. Ele lhes anunciaria as coisas que haviam de suceder, porque Jesus tinha ainda muitas coisas para lhes dizer, mas eles não estavam ainda capazes de as suportar. Quando o Espírito Santo estivesse neles, ele seria sua força, assim como seu instrutor. E isso constituiria para eles algo de muito diferente. Aqui, o Espírito Santo é considerado como estando presente neste mundo, em lugar de Jesus e habitando nos seus discípulos. Não é um espírito particular que fale do seu próprio íntimo, mas sim como Jesus tinha dito, como ouço, assim julgo. Capítulo 5:30. Julgamento perfeitamente celeste e divino. De igual modo, o Espírito Santo, atuando nos discípulos, diria aquilo que vinha do alto e falaria do futuro segundo o conhecimento divino. O céu e o futuro seriam os assuntos do seu testemunho, comunicando do alto o que tivesse ouvido e revelando os acontecimentos futuros que viriam a ter lugar sobre a terra. Esses assuntos demonstrariam que o conhecimento que ali se desenvolvia era um conhecimento que pertencia a Deus. Que bênção possuirmos o que Ele tem para nos dar. Mas, além disso, o Espírito Santo toma, neste mundo, o lugar de Cristo. Jesus tinha glorificado o Pai sobre a terra. O Espírito Santo glorificaria a Jesus, considerando a glória que pertencia à sua pessoa e à sua posição. O Senhor não fala aqui diretamente da glória do Pai. Os discípulos tinham visto a glória da vida de Jesus sobre a terra. O Espírito Santo revelar-lhes-ia sua glória naquilo que lhe pertence como glorificado junto do Pai, o que é propriamente seu. Os discípulos apreenderiam essa glória apenas parcialmente. É a medida do homem quando se trata das coisas de Deus. Mas a extensão do que pertencia a Jesus é-lhes declarada pelo próprio Salvador. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso vos disse que há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Versos 14 a 15. Assim, o dom do Espírito Santo é-nos apresentado de várias maneiras, em relação com a partida de Jesus e a glória em que ele entrava. Na dependência de seu Pai, e representando seus discípulos como elevado ao alto do meio deles, Jesus dirige-se em seu favor ao Pai e pede-lhe para lhes enviar esse outro Consolador, o Espírito de verdade. Capítulo 14, verso 16. Em seguida verificamos que o nome de Jesus tem toda a eficácia. Toda a bênção é concedida em seu nome, da parte do Pai. E por causa dele, e segundo a eficácia do seu nome, de tudo o que nele é agradável ao Pai, que toda a graça nos é dada do alto. O Pai enviará, pois, o Espírito Santo em nome de Jesus. Capítulo 14, verso 26. Depois, glorificado já nos lugares celestiais e tendo tomado seu lugar junto de seu Pai, Jesus envia ele mesmo o Espírito Santo, da parte do Pai,
como procedendo dele. Capítulo 15, verso 26. Finalmente, o Espírito Santo está presente neste mundo, isto é, no meio dos discípulos, e glorifica a Jesus, tomando daquilo que é dele e anunciando aos seus. Versos 13 a 15. Aqui, toda a glória da pessoa de Cristo é posta em evidência, do mesmo modo que os direitos que pertenciam à posição que ele tomou. Tudo o que o Pai tem lhe pertence. Ele tomou a sua posição, segundo os eternos desígnios de Deus, em virtude da sua obra como Filho do Homem. Mas, embora ele tenha entrado na posse de tudo nesse caráter, tudo que ele possui nessa posição lhe pertence como filho a quem, sendo um com o Pai, pertence tudo o que o Pai tem. Ele estará oculto por um tempo. Depois os discípulos o verão, versos 16 e seguintes, porque a sua ausência longe deles é apenas o cumprimento dos planos de Deus. Não é questão de estar, por assim dizer, perdido pela morte. Ele vai ver o seu Pai. Todavia, disso não percebiam nada os seus discípulos. O Senhor desenvolve então a explicação do fato e das suas consequências, sem, no entanto, lhes indicar ainda todo o alcance do que ele dizia. Considera isso apenas sob o ponto de vista histórico e humano. O mundo alegrar-se-á de se ter desembaraçado dele. Triste alegria. Os discípulos lamentar-se-ão por causa da sua ausência, embora ele seja uma verdadeira fonte de alegria para eles. Mas a sua tristeza em breve será mudada em alegria. Como testemunho, isso teve lugar quando Jesus se mostrou aos seus discípulos após a sua ressurreição. Mas esta promessa de os voltar a ver só será plenamente cumprida quando ele voltar para os receber junto de si. Quando eles de novo tiverem visto, compreenderão então plenamente a relação em que o Senhor os colocou com seu Pai. No entanto, gozarão já dessa relação sobre a terra por meio do Espírito Santo. O estado deles já não será então aquele em que se encontravam nesse momento, a saber, não poderem aproximar-se eles próprios do Pai, enquanto que Cristo podia fazê-lo como Marta tão bem o exprimia. Eu sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Eles próprios poderiam ir diretamente ao Pai, que os amava, porque eles criam em Jesus e tinham-no recebido quando ele foi humilhado neste mundo de pecado. Em princípio é sempre assim. Pedindo o que quisessem em seu nome, eles o receberiam, de modo que a sua alegria fosse cumprida na consciência da abençoada posição em que se encontravam e do valor de tudo o que possuíam em Cristo. Contudo, o Senhor declara-lhes já o fundamento da verdade a tal respeito. Ele vinha do Pai e voltava para o Pai. Verso 28. Os discípulos pensam compreender o que ele diz aqui sem enigma. Eis que agora falas abertamente e não dizes parábola nenhuma. Eles sentem que o Senhor conhece os seus pensamentos, porque não lhe tinham dito nada. Todavia, não atingiam verdadeiramente o que ele acabava de lhes dizer. Ele disse-lhes que eles tinham crido que ele tinha vindo de Deus. Isso compreendia eles. O que se tinha passado tinha-os confirmado nessa fé. Por isso declaram a sua convicção a tal respeito. Mas não alcançam plenamente o pensamento. Ter vindo do Pai e voltar para o Pai. Criam estar esclarecidos acerca do que Jesus lhes dizia, mas não havia nada, em tudo o que tinham compreendido, que os pusesse acima do efeito da rejeição de Jesus sobre a fé deles e sobre o seu comportamento. Com efeito,
Só a fé poderia fazer-lhes compreender que ele viera do Pai e voltava para o Pai. Jesus anuncia-lhes então que a sua morte os dispersará e que eles abandoná-lo-ão, mas que seu Pai está com ele e que por isso não estará só. Gesto, ele tinha-lhes explicado todas estas coisas, a fim de que eles tivessem paz nele. No mundo, que o rejeitava, eles teriam aflições, mas Jesus tinha vencido o mundo. Deviam, pois, ter muita coragem. Terminam aqui as conversas de Jesus com seus discípulos sobre a terra. No capítulo seguinte, dirige-se a seu Pai como aquele que devia tomar o seu lugar a respeito dos seus discípulos, isto é, daqueles que lhe pertenciam, quando ele, Jesus, partisse, dando-lhes ao mesmo tempo a sua posição a respeito do Pai e a respeito do mundo, a seguir a sua própria partida para ser glorificado junto do Pai. Todo este capítulo coloca essencialmente os discípulos na mesma posição que Cristo, depois de ter posto fundamento na sua glorificação e na sua obra. Salvo os últimos versos, é a sua posição sobre a terra. Assim como ele estava divinamente nos céus e manifestava sobre a terra um caráter celeste e divino, assim ele, sendo glorificado como homem nos céus, eles deviam, por sua vez, unidos com ele, mostrar o mesmo caráter. Até aqui tivemos sempre em primeira linha o lugar que ele ocupou pessoalmente, e a obra que habilitava os seus discípulos a encontrarem-se lá. Já estão disponíveis para leitura os comentários do Novo Testamento e do Antigo Testamento de João Nelson Darby. Estão nos formatos de livro, e-book, também aplicativo para o celular Android. Visite o nosso site www.palavrasdoevangelho.com.